Você sabe o que é ser tratada como uma coisa? Como um animal sem nome, sem alma, sem valor? Eu sei. Me chamo Neuza, tenho 90 anos e moro aqui nesse quartinho abafado de um asilo que cheira a remédio vencido e saudade mofada. Ninguém mais me chama pelo nome. Para muitos aqui, sou só a velhinha do fundo do corredor. Mas um dia eu fui filha. E foi o meu próprio pai quem me vendeu. Eu tinha 12 anos, usava um vestidinho surrado, que minha mãe costurava com retalhos de pano velho. A infância, para mim, durou menos que um sopro. Lembro do dia em que aquele caminhão barulhento parou na frente de casa. O chão da sala ainda tinha cheiro de terra batida e café frio. Meu pai, um homem calado e duro como pedra, me chamou com um assobio seco. Vai com ele, Neuza, ele disse. E eu fui, porque não se dizia não para ele. Porque eu era apenas uma menina que aprendeu cedo demais a baixar os olhos. O homem que me esperava do lado de fora era o fazendeiro Ambrósio. Grande, com um chapéu que escondia os olhos, mas não a arrogância. Ele olhou para mim como quem escolhe uma vaca para compra. E meu pai aceitou um punhado de dinheiro, umas sacas de feijão e uma garrafa de pinga. Foi o preço da minha vida. No caminho até a fazenda, eu segurei o choro. Cada árvore que passava pela estrada de chão era uma despedida muda da infância. Quando chegamos, vi o casarão velho, com varanda larga e paredes descascadas. Era ali que eu ia viver, ou melhor, sobreviver. Fui recebida por uma mulher amarga, a dona Maria Augusta, esposa do Ambrósio, que me olhou como se eu fosse sujeira nos cantos da casa. É para limpar, cozinhar e calar a boca, ela disse. E assim começou minha servidão. Dormia no chão de um quartinho minúsculo ao lado do galinheiro. A comida era o resto da comida. As palavras eram ordens, os dias, todos iguais. E as noites, as noites eram cheias de medo. Eu ainda não sabia, naquela época, que o pior não era o trabalho. O pior era ser esquecida pelo mundo. E o pior ainda estava por vir. Mas antes de continuar, se essa história já tocou teu coração, se você sente que precisa escutar até o fim, se inscreva no canal Vozes do Tempo. Compartilhe com quem precisa lembrar que o passado carrega ecos profundos. Curta este vídeo, comente aqui embaixo. Porque cada lembrança que você ouve, é uma vida que você ajuda a não desaparecer. Eu tinha só 12 anos quando engoli meu primeiro grito. Não porque quisesse, mas porque aprendi que gritar doía mais. Na fazenda, silêncio era proteção. E eu aprendi cedo a me proteger engolindo tudo. A dor, o medo, as perguntas. Na manhã seguinte à minha chegada, acordei com a voz do Ambrósio gritando meu nome como se eu fosse bicho. Oh, menina, já está deitada ainda? O gado já tá no pasto. Corri descalça, tropeçando no barro, tentando entender o que fazer. Não havia explicações, só ordens. Fui jogada na lida como quem se joga um saco velho no chão. Lavar roupa, varrer o terreiro, catar feijão, cuidar das galinhas, e calar a boca. Sempre calar a boca. Dona Maria Augusta me vigiava com olhos de ferro. Qualquer coisa virava castigo. E os castigos não eram só bronca. Era ficar sem comer, ajoelhada no milho, horas sem poder levantar. Uma vez, derrubei uma tigela de farinha na cozinha. O Ambrósio me puxou pelo braço com tanta força que achei que fosse descolar do corpo. Me jogou no chão e gritou: "Tu é burra ou faz de propósito, sua peste?" Fiquei ali, no chão, tremendo, tentando não chorar. Porque se chorasse, apanhava mais. E eu só queria minha mãe. Mas ela não veio. Nunca veio. Depois soube que adoeceu e morreu poucos meses depois de eu ser levada. Nunca nem soube que ela partiu. Só fiquei sabendo anos depois, pelas bocas dos empregados da fazenda. Ela morreu achando que eu ainda voltaria para casa. O tempo na fazenda era uma prisão sem grades. Os dias pareciam iguais, mas eu envelhecia por dentro. Às vezes, olhava o céu e pensava: será que Deus me enxerga? Será que Ele ouve minha voz, mesmo quando eu não ouso falar? Mas havia uma parte de mim, uma fagulha que ainda queria acreditar que tudo aquilo um dia acabaria. Eu olhava pro mato que cercava a fazenda e pensava em fugir. Sonhava em correr, em voltar para a cidade, para alguma rua qualquer, mesmo sem saber para onde. Só queria sumir dali. Mas o medo era maior que qualquer sonho.
E foi naquela fazenda, naquele chão duro, que eu enterrei minha adolescência. E foi lá também que conheci o silêncio que grita por dentro. O tipo de silêncio que molda a alma. Que faz a gente esquecer que merece mais da vida. Eu devia ter uns 15 anos quando tomei coragem. Era madrugada. A lua cheia iluminava o terreiro e os latidos dos cães vinham de longe. O coração martelava no peito como se quisesse fugir antes de mim. Não tinha nada comigo. Só a roupa do corpo e uma trouxa velha com um pedaço de pão amanhecido que escondi no bolso do avental. Passei pelo galinheiro, pisando leve, tentando não fazer barulho. As galinhas se remexiam, mas ficaram quietas. O portão dos fundos estava encostado. Aquilo me deu esperança, como se o mundo estivesse me abrindo uma fresta. Cruzei a porteira, senti o cheiro do mato, da liberdade. Meu corpo tremia inteiro. Caminhei por horas, descalça, com os pés ferindo no chão de pedra e raiz. Mas não senti dor, senti alívio. Pela primeira vez em anos, o ar parecia mais leve, mais meu. Eu olhava para o céu e pedia: Deus, me leva para longe, só me leva para onde não exista mais ele. Mas a liberdade durou pouco. Ouvi primeiro o tropel do cavalo, depois o barulho da espingarda sendo carregada. Era ele, Ambrósio. Me encontrou já na beira da estrada, onde eu pensava pedir ajuda no amanhecer. Não me deu tempo de correr. Me puxou pelos cabelos e me jogou no chão. Fugir de mim, sua vagabunda? Tu acha que é gente agora? A surra veio seca, sem grito. Só silêncio. Me arrastou de volta para a fazenda como se eu fosse um saco de lixo. Me trancou no paiol por 3 dias. Sem água, sem comida, só com os ratos e o escuro. Depois disso, algo em mim morreu. Não sonhei mais com fuga. Não falei mais com ninguém. Só fazia o que mandavam. E por dentro, me apagava. Vivia sem viver. Respirava por obrigação. E mesmo assim, ele me mantinha ali. Porque me via como posse, não como pessoa. Os anos passaram. E eu cresci com o corpo de mulher, mas com a alma atrofiada. Nenhuma festa, nenhum amor, nenhum abraço. Só a rotina dura da senzala disfarçada de cozinha. Enquanto ele envelhecia cheio de poder e ódio. Um dia, eu ouvi os empregados cochichando que ele estava doente. O patrão tá definhando, diziam. Mas ele ainda era o dono de tudo. Mandava mesmo deitado na rede. O câncer levou o vigor, mas não levou a crueldade. Ele se tornou mais amargo, mais imprevisível. E aí, o inesperado aconteceu. Me chamaram para cuidar dele. Justo eu. E foi aí que o silêncio ganhou outro peso. Eu não queria. Cuidar dele era a última coisa que eu queria. Mas naquela fazenda, a gente não escolhia nada. A dona Maria Augusta já estava velha demais e dizia que era justo que eu retribuísse os anos que fiquei ali, comendo do pão deles. Aquilo me revoltou. Que pão? Eu comi resto, engoli migalha e vergonha por décadas. Mas engoli mais essa. Ambrósio estava definhando. O câncer avançava rápido. Os olhos antes vivos de raiva estavam fundos e amarelados. Ele tinha dores constantes, gemia baixinho, mas ainda assim, quando podia, soltava ordens. Me fazia trocar as fraldas, limpar os vômitos, dar a comida na boca. O mesmo homem que me chicoteou, agora dependia de mim para não morrer em suas próprias sujeiras. A primeira vez que entrei no quarto dele como cuidadora, meus joelhos tremiam. Eu senti um nó na garganta. Ele estava deitado, com um olhar opaco, mas me reconheceu. Até que enfim serve para alguma coisa, murmurou com um sorriso torto. Aquilo me atravessou, mas eu não chorei, nem respondi. Só fui até ele e comecei a cuidar. Dia após dia, minha rotina era limpar seu corpo, trocar lençol, dar banho, aplicar remédio. O cheiro do quarto era de morte e passado podre. Muitas vezes, ele me olhava como se ainda fosse o dono da minha vida. Outras, me ignorava. Mas o silêncio entre nós dizia tudo. Ele sabia o que tinha feito. E eu sabia que ele sabia. Às vezes eu me perguntava, por que eu não o deixava morrer? Era só parar de dar o remédio. Era só virar as costas. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez humanidade, talvez costume, me impedia. Eu fazia o que tinha que fazer. Fria por fora, trincada por dentro. Ele nunca pediu desculpas, nunca reconheceu. Mas tinha noites em que ele me chamava pelo nome. Não, menina, nem peste, nem bicho.
Ele dizia, Neuza, e havia um peso diferente na voz. Talvez fosse culpa, talvez medo, ou só o fim se aproximando. Cuidar dele foi o momento mais confuso da minha vida. Era como reviver cada ferida, cada humilhação, toda vez que entrava naquele quarto. Mas foi ali também que eu entendi que havia um tipo de liberdade que ele nunca tirou de mim, a de escolher não odiar. Eu não perdoei, não esqueço, mas eu escolhi não ser como ele. E foi nesse quarto abafado, entre gemidos e lençóis sujos, que ele partiu. Não disse adeus, não deixou palavra, só morreu, silencioso, pequeno, como se nunca tivesse sido o gigante que destruiu a minha vida. Quando saí do quarto naquele dia, o céu estava nublado. Choveu leve, e pela primeira vez em muitos anos, eu respirei fundo. Quando o Ambrósio morreu, não houve choro. Não houve lamento, só silêncio. Um silêncio espesso, que tomava conta da casa grande, da cozinha, do terreiro. Os empregados pareciam aliviados, mas fingiam tristeza. A dona Maria Augusta chorou algumas lágrimas secas, por obrigação, talvez por medo do que viria. Eu apenas observei. Fui eu quem preparou o corpo. Lavei cada parte, vesti a roupa que ele usava nos domingos, penteei o pouco de cabelo que ainda tinha. Meus dedos não tremiam. Meu coração também não. O homem que me destruiu estava morto, e tudo o que eu sentia era nada. No velório, as pessoas falavam de um homem trabalhador, honesto, de palavra. Um pilar da comunidade. E eu ali, sentada num canto, ouvindo tudo, como se estivessem falando de outro. Ninguém sabia o que ele era entre as paredes daquela fazenda. Ninguém conhecia o carrasco que habitava aquele peito. Alguns vieram me dar os pêsames. Pêsames por quê? Pelo quê? Por ter perdido quem me comprou como se eu fosse gado. A única coisa que perdi foi o medo. Depois que o caixão desceu à terra dura do cemitério da cidade, achei que seria libertada. Que poderia ir embora, viver o que me restava. Mas não. Dona Maria Augusta me olhou com seus olhos cansados e disse: Agora você fica comigo. Não posso cuidar da casa sozinha. E mais uma vez, me vi presa. Anos se passaram. Ela ficou mais fraca. Foi definhando, como ele. E eu continuei ali, cozinhando, limpando, vivendo para os outros. Só que agora, sem gritar por dentro. Porque algo em mim havia mudado. Comecei a escrever num caderno velho. Nele, contava minha história. Não para publicar, não para acusar, mas para não esquecer quem eu fui. Quem eu ainda era. Minha vida toda estava ali. Em folhas manchadas de tempo e lágrimas. E foi através da escrita que, um dia, percebi que minha vida valia mais do que aquela fazenda. Que ainda dava tempo de ir embora. Mesmo velha, mesmo marcada, mas a vida é caprichosa. Foi quando juntei coragem para partir que meu corpo começou a falhar. Primeiro, as pernas fraquejaram. Depois, veio o diagnóstico, uma doença degenerativa. Progressiva, irreversível. E ali, mais uma vez, eu me vi presa. As pernas pararam de responder de um dia para o outro. Primeiro, achei que era cansaço. Depois, percebi que algo estava errado. Os pés não obedeciam, os joelhos falhavam, e um peso estranho tomava conta da cintura. Fui levada ao médico da cidade. Ele não me olhou nos olhos. Falou com palavras difíceis, como quem lê um papel velho: é progressivo. O sistema neurológico está sendo afetado. Não há muito o que fazer. Eu, que passei a vida inteira presa por outros, agora estava presa dentro de mim. Voltei para a fazenda carregada por 2 homens. A cadeira de rodas chegou dias depois. Era feia, velha, enferrujada. Mas era tudo o que tinham para mim. Me colocaram num quartinho nos fundos da casa, onde antes dormia o jardineiro. Um colchão fino, uma janela pequena, e silêncio. Dona Maria Augusta vinha me ver às vezes, mas já estava quase cega. O mundo dela se limitava a memórias e rezas. Os empregados foram embora aos poucos, e a fazenda foi ficando vazia, esquecida, como eu. Os dias se arrastavam. As noites eram ainda mais longas. Eu ficava ali, olhando pro teto, ouvindo o vento batendo nas telhas e lembrando do tempo em que sonhava em fugir. Agora nem isso eu podia. Nem sonhar. Foi aí que me levaram pro asilo. Dona Maria Augusta morreu numa tarde quente, com 1/3 nas mãos. Ninguém veio ao enterro. A fazenda foi vendida por um primo distante.
E eu fui encaixotada como móvel velho e deixada neste lugar onde estou até hoje. O asilo tem cheiro de fim. As paredes são claras, mas frias. Os corredores são longos, silenciosos e cheios de rostos vazios. Aqui, ninguém tem passado. Só presente repetido. E eu sou mais uma cadeira entre tantas. Mas às vezes, uma moça voluntária vem me visitar. Ela lê meus cadernos, pergunta se pode gravar minha história. Diz que as pessoas precisam ouvir o que você viveu, Dona Neuza. Eu só sorrio, porque não sei se querem ouvir de verdade. O mundo anda apressado demais para histórias como a minha. Mas ela insiste. Diz que minha voz pode tocar alguém. E talvez toque. Talvez alguém, ao me ouvir, entenda que o silêncio tem um preço. Que não se deve calar diante da dor. Que o tempo não apaga tudo, apenas adormece o que um dia foi grito. Foi numa terça-feira nublada que ele apareceu. Eu estava sentada perto da janela, com uma manta nas pernas, ouvindo o rádio chiando baixinho. Já era tarde da tarde, e a rotina do asilo seguia igual: banho, sopa, remédio, silêncio. Até que uma sombra se aproximou da porta. Dona Neuza? A voz era baixa, masculina, hesitante. Virei o rosto devagar. Ele entrou com o chapéu nas mãos, o olhar aflito, como quem procura perdão e não sabe se merece. Era um homem alto, com os olhos parecidos com os meus. O tempo havia desenhado linhas fundas no rosto dele. Mas eu o reconheci no instante em que nossos olhos se cruzaram. Era o filho do Ambrósio. Samuel, o único filho legítimo daquele homem, fruto do casamento com Dona Maria Augusta. Eu o tinha visto menino, correndo pelos corredores da casa grande, sem nunca me olhar como gente. Cresceu com tudo o que eu não tive: estudo, respeito, liberdade. E agora estava ali, parado diante de mim, como se procurasse algo que perdeu há muito tempo. Eu soube da senhora, soube da história, e, me desculpe, ele falou, com a voz embargada. Demorei a responder. Não sabia o que dizer. A vida tinha me ensinado que desculpas não desfazem dor. Mas também tinha me ensinado que o silêncio pode ser mais cruel que qualquer palavra. Você veio buscar o que aqui? Perguntei, sem rancor, mas sem suavidade. Ele baixou os olhos. A verdade. Encontrei os cadernos que a senhora escreveu. Estavam guardados num baú na antiga fazenda. Li tudo. Aquilo me pegou de surpresa. Eu achava que os cadernos tinham sido jogados fora. Eram a única coisa que eu deixei para trás quando me trouxeram pro asilo. Saber que ele os leu me causou uma mistura de medo e alívio. E o que você acha da verdade? Perguntei. Que dói, mas precisava saber. Precisa ser contada. Naquele momento, algo dentro de mim se acalmou. Não era perdão, nem reparação. Era como se uma parte da minha alma, esquecida num canto escuro do tempo, tivesse sido vista. Ele veio me visitar outras vezes. Levava café, pão de queijo, às vezes até flores. Sentava ao meu lado e lia em voz alta trechos dos meus próprios cadernos, como se me devolvesse pedacinhos da minha história. E foi numa dessas visitas que ele sugeriu: vamos gravar sua história, Dona Neuza. Em vídeo, para que o mundo conheça. Para que outras Neuza não passem pelo que a senhora passou. Eu fiquei em silêncio. Por muitos minutos, mas no fundo, eu já sabia a resposta. A primeira vez que vi a câmera apontada para mim, me deu um frio na barriga. Nunca gostei de aparecer. Passei a vida sendo invisível. Me acostumei com o canto da sala, com o silêncio das conversas, com os olhos que passavam por mim como se eu fosse parede. Mas ali estava eu, aos 90 anos, com o rosto marcado pelo tempo, as mãos trêmulas e uma vontade enorme de falar. Samuel montou tudo com cuidado. Trouxe um tripé, uma luz suave e uma câmera pequena. Disse que não era nada profissional, mas que o importante era a minha voz. Eu ri. Você tem certeza que o mundo quer ouvir uma velha como eu? Perguntei. Ele não riu. Olhou nos meus olhos e respondeu: o mundo precisa. Começamos devagar. Primeiro, contei sobre a infância. Sobre a venda. Sobre o Ambrósio. Chorei algumas vezes. Parei outras tantas. A voz falhava. Mas continuei. Uma parte de mim parecia mais leve a cada palavra dita. Era como se, finalmente, estivesse limpando as gavetas da alma. A cuidadora do asilo assistia de longe, emocionada. Disse que nunca tinha me visto falar tanto. E talvez fosse verdade.
Por muito tempo, me calei por medo. Depois, por costume. Agora, era como se eu estivesse viva de novo. Gravamos durante dias. Samuel voltava sempre, com um caderno de anotações e um olhar atento. Às vezes, ele fazia perguntas delicadas. A senhora perdoou seu pai? Você ainda sonha? Do que mais sente falta? E eu respondia com a verdade. Sempre com a verdade. Não tinha mais o que esconder. Certa vez, ele me mostrou um trecho editado. Era só um ensaio, ele disse. Mas quando me vi naquela tela pequena, falando com firmeza, contando minha história com dignidade, senti algo que nunca havia sentido: orgulho. Era como se, mesmo de cadeira de rodas, mesmo dentro de um asilo, eu tivesse recuperado minha voz. Samuel criou um canal e subiu o vídeo. Deu o nome de O Preço do Silêncio. Eu ri quando vi. Você herdou o drama do seu pai? Brinquei. Ele riu também, mas disse que aquele título era necessário. Porque muitas mulheres, como eu, ainda pagavam caro por se calarem. No início, pensei que ninguém veria. Mas em poucos dias, o vídeo se espalhou. Comentários começaram a surgir. Gente dizendo que chorou, que lembrou da própria avó, que se arrependeu de não ter ouvido as mulheres da própria família, e eu. Eu chorei também. Chorei de gratidão. Depois que o vídeo se espalhou, algo inesperado começou a acontecer. Chegaram cartas, sim, cartas de verdade. Escritas à mão, com caligrafia tremida, selos coloridos, envelopes com cheiro de saudade. Algumas vinham de mulheres de idade, outras de jovens que diziam ter lembrado das avós, das mães, até delas mesmas. Uma carta veio de uma senhora de 87 anos, chamada Dona Hilda. Ela escreveu: Dona Neuza, a senhora falou por mim. Por nós. Obrigada por existir. Cada carta que Samuel lia para mim me fazia voltar no tempo. Era como se, de repente, eu não estivesse mais sozinha. Como se, do outro lado das paredes frias deste asilo, existissem vozes que me respondiam. Vozes que, como a minha, haviam sido caladas, ignoradas, apagadas da história. Recebi também cartas de homens. Um deles dizia: sou neto de uma mulher que sofreu como a senhora. Nunca a escutei de verdade. Seu vídeo me fez chorar. Me fez pedir perdão para ela, mesmo depois de morta. Li essa carta umas 5 vezes. Algumas cartas traziam pedidos. Conte mais, fale de como sobreviveu, o que te manteve viva, e a resposta era sempre a mesma: a esperança. Mesmo nos piores dias, eu guardava uma pontinha de esperança, como quem guarda um fósforo seco em dia de tempestade. Sabia que um dia, talvez, alguém acenderia a chama. Outras cartas traziam perguntas difíceis. Você se arrepende de ter cuidado do homem que te fez tanto mal? E essa doeu, porque a resposta é complicada. Cuidar de Ambrósio no fim da vida foi como carregar um espelho rachado. A cada dia que o alimentava, que limpava suas feridas, que ouvia suas reclamações, eu via partes de mim que ainda doíam. Mas também enxergava algo além da dor. Eu via uma mulher que sobreviveu. Ele morreu sem pedir desculpas, sem olhar nos meus olhos, sem sequer reconhecer o que fez. E mesmo assim, eu cuidei dele. Porque, no fim, cuidar dele foi a forma que encontrei de me libertar. De mostrar para mim mesma que eu era mais do que o mal que ele me causou. Recebi também uma carta do asilo onde minha mãe passou seus últimos dias. Uma assistente social dizia: hoje, cuidamos das mulheres com mais carinho, com mais escuta. Sua história nos ensinou. E aí eu soube, minha voz estava ecoando. Hoje é meu aniversário de 90 anos. A cuidadora trouxe um bolo pequeno, com cobertura simples e 90, feito de velhinhas. Alguns dos internos cantaram parabéns. Outros apenas sorriram, como quem entende que o tempo pesa diferente para cada um. Eu sorri também. Samuel veio mais cedo. Trouxe flores, um presente embrulhado em papel florido e um abraço apertado, desses que aquecem até as dores antigas. No presente, havia um álbum com fotos da fazenda antiga, da minha juventude, dos bastidores da gravação do vídeo, e uma dedicatória: a mulher que me ensinou o valor da coragem. Chorei, claro, porque há coisas que a gente só entende quando o tempo passa devagar. Olhei pela janela do asilo por longos minutos hoje. E pensei em tudo: no pai que me vendeu, no homem que me prendeu, no silêncio que me sufocou por décadas, e em mim,
Nessa mulher que resistiu, que sobreviveu, que renasceu através das palavras. Meu corpo já não me obedece. As pernas estão paradas há anos. Mas minha mente está mais viva do que nunca. Quando Samuel publicou minha última gravação, ele escreveu na legenda: essa é a história da Dona Neuza. Mas também é a história de tantas que nunca tiveram a chance de contar. Que ela inspire, que ela cure, que ela é COE. E ela ecoou. O vídeo alcançou milhões. Vieram entrevistas, convites, até homenagens. Mas o mais bonito foi ver outras mulheres ganhando coragem. Recebi mensagens de netas que começaram a gravar as avós, de filhos que passaram a ouvir mais suas mães. De jovens que disseram: agora eu entendo. E isso vale mais que qualquer prêmio. Porque, no fundo, tudo o que eu sempre quis foi ser ouvida. Hoje, enquanto escrevo essas últimas linhas com a ajuda da cuidadora, deixo um recado para você que me acompanhou até aqui. Nunca subestime a dor escondida no silêncio de alguém. Nunca ignore a história de uma mulher que envelheceu em silêncio. Elas carregam mundos inteiros nas rugas, na voz baixa, no olhar distante. E se você tem algo guardado dentro de você, algo que pesa, algo que arde, conte. Fale, escreva, grite, se for preciso. Porque o silêncio tem um preço, e às vezes, ele é alto demais. Eu sou Dona Neuza, e essa foi a minha vida. Obrigada por me ouvir.